Sabe qual é a verdade sobre o sucesso financeiro? Ele tem muito menos a ver com o que a gente sabe e muito mais a ver com o nosso comportamento. Essa é a ideia central que vamos desvendar hoje. Vamos ver como a nossa relação com o dinheiro é, no fim das contas, um jogo que acontece dentro da nossa cabeça. Ok, então para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar num erro de percepção muito comum que quase todo mundo comete ao pensar em riqueza. E para começar, vamos usar uma imagem que com certeza todo mundo já viu por aí, um carrão de luxo passando na rua. Imagina a cena. Você tá lá, no seu dia a dia, e de repente passa aquele carro caríssimo, sabe? Brilhando, chamando atenção. O que vem na cabeça na hora? A gente já projeta toda uma imagem, né? Nossa, essa pessoa deve ser muito bem-sucedida, inteligente, deve ser admirada por todo mundo. É quase automático. Às vezes bate até aquela pontinha de inveja e o pensamento: um dia vai ser a minha vez. Só que, aqui é que tá o pulo do gato. Tem uma virada psicológica fascinante nessa história. Essa admiração toda que a gente imagina que a pessoa está recebendo, ela não funciona bem do jeito que a gente pensa. Na verdade, é bem diferente. O que acontece de verdade é que o foco da admiração é o objeto, é o carro, não a pessoa que está dirigindo. A gente olha e pensa, que carro incrível, e não que pessoa incrível. Ou seja, usar dinheiro para mostrar status quase nunca traz aquele respeito pessoal que a pessoa está buscando. No final das contas, ninguém está admirando o motorista. Todo mundo está admirando o carro. Isso nos leva de volta ao ponto principal. A chave para construir riqueza não está em dominar planilhas supercomplexas ou saber tudo sobre o mercado. A chave está em dominar a nossa própria psicologia. Agora, claro, o comportamento é fundamental, mas ele não joga sozinho. O sucesso financeiro também é muito influenciado por duas forças gigantescas, quase invisíveis, que a gente costuma subestimar bastante: a sorte e o risco. E para ilustrar isso, não tem exemplo melhor do que as histórias do Bill Gates e de um amigo dele da escola, o Kent Evans. São duas histórias que se cruzam e mostram perfeitamente os dois lados dessa mesma moeda. Olha só que interessante, o Bill Gates, claro, era um gênio, sem dúvida nenhuma, mas o sucesso dele foi assim, catapultado por uma série de eventos de pura sorte. Pensa bem, a escola dele foi uma das pouquíssimas no mundo inteiro a ter um computador lá nos anos 60. Era uma chance em 1 milhão. E isso só foi possível por causa de um professor visionário que insistiu nisso. Foi uma vantagem absurda, única. E aí a gente tem um amigo dele, o Kent Evans. Ele era tão talentoso quanto o Gates, compartilhava a mesma paixão, a mesma habilidade. Só que ele encarou o lado oposto da moeda, a imprevisibilidade total do risco. O potencial dele foi cortado por algo que não tinha absolutamente nada a ver com o talento ou a dedicação dele. O Kent Evans morreu num acidente de alpinismo antes mesmo de terminar o ensino médio. É trágico e ilustra de um jeito muito forte o outro lado da moeda. O risco é um fator que está sempre ali, presente, e que pode anular qualquer nível de talento, qualquer esforço. Isso leva a gente a uma conclusão muito importante. A gente precisa ter humildade e sempre se planejar para o inesperado. Porque no fim das contas, nem todo sucesso vem só do mérito e nem todo fracasso é culpa de alguém. Então, se o risco é uma constante, existe alguma força que ajuda a diminuir o impacto dele e, ao mesmo tempo, potencializar a sorte com o passar do tempo? Sim, existe. É o que muita gente chama de a oitava maravilha do mundo, os juros compostos. A melhor forma de pensar nisso é como uma analogia. Imagina como as eras do gelo se formaram. Foram mudanças minúsculas e consistentes de temperatura, repetidas por milhares de anos, que criaram um resultado gigantesco. Com o dinheiro, a lógica é exatamente a mesma. Só que tem um segredo aí. Os resultados que são realmente uau, explosivos, eles demoram muito para aparecer. No começo, o crescimento é tão pequeno que quase não dá para ver. E é por isso que a paciência acaba sendo o ingrediente mais raro e talvez o mais valioso de todos. Beleza. Então, a gente já viu que finanças é sobre comportamento, sorte, risco, paciência. Mas se não é só sobre números, é sobre o quê então? A resposta é surpreendente. É sobre histórias. Pensa nesse cenário aqui. É um exercício mental. Imagina que um alienígena está observando a Terra. Ele olha para Nova York no fim de 2007, depois olha de novo no fim de 2009. Do ponto de vista dele, nada mudou. O mundo físico está idêntico. Os prédios estão todos lá, a tecnologia até deu uma melhorada. Só que, quando a gente olha os dados econômicos, o que a gente vê é uma catástrofe. A riqueza simplesmente sumiu.
evaporou e o desemprego foi lá para cima. E aí fica o grande mistério. Os prédios eram os mesmos, o conhecimento das pessoas era o mesmo. O que foi que mudou? Se tudo que a gente pode tocar, tudo que é tangível, ainda estava lá, o que foi que quebrou de verdade? A resposta é: a única coisa que mudou foi a narrativa. A história que as pessoas contavam a si mesmas. A crença coletiva num futuro positivo foi trocada por uma história de medo e pessimismo. O que quebrou não foi a infraestrutura, foi a confiança. As economias, no fundo, são movidas por essas histórias. E quando a gente perde a fé nelas, o colapso pode ser bem real. Bom, entender que o dinheiro é movido por comportamento, por sorte, por paciência e principalmente por histórias. Tudo isso nos leva a uma pergunta que é fundamental, uma pergunta sobre o nosso próprio objetivo nesse jogo. A pergunta é: o jogo é para ser rico ou para ser próspero? E tem uma diferença enorme. Ser rico tem a ver com o que é visível, com os gastos. Lembra do carro caro? Já ser próspero é sobre o que não se vê. A liberdade financeira, segurança, tranquilidade. E para jogar esse jogo da prosperidade, o da liberdade, existem alguns comportamentos que são essenciais e que, na verdade, conectam todo o que a gente conversou até aqui. Essa frase é fantástica, porque ela nos lembra de uma coisa muito importante sobre perspectiva. O pessimismo sempre parece mais inteligente, né? Mais urgente. Mas é o otimismo que, historicamente, move o mundo para frente. Os problemas, os contratempos, eles gritam, fazem barulho. Já o progresso é lento, silencioso, quase invisível no dia a dia. Então, no fim das contas, a gente vê que a habilidade financeira mais poderosa de todas não está numa planilha, não está num gráfico. Está em conseguir controlar a narrativa que acontece dentro da nossa própria cabeça. Mudar essa história é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para mudar de verdade o resultado financeiro.